Olá pessoal, mais uma aula do nosso curso de raciocínio lógico. Nós estamos estudando lógica de argumentação e hoje veremos a terceira técnica de análise de argumentos, que é a técnica que eu chamo de técnica do chute inicial. Técnica do chute inicial. Então vamos lá, eu separei algumas questões de prova. Na verdade, eu separei as mesmas questões que nós já resolvemos na aula passada. Eu não sei se você lembra, na aula passada a gente viu a segunda técnica. Na segunda técnica, a gente simplificava as colunas. Ou seja, em vez de fazer a tabela verdade completa, eu fazia apenas as colunas das proposições simples. Com isso, em vez de ter um tabelão com 7, 8 colunas, a gente geralmente tinha uma tabela com apenas 3 colunas. Isso foi a aula passada. Hoje nós vamos fazer as mesmas questões de uma forma diferente. Vamos lá, então? A primeira questão me diz o seguinte, Homero não é honesto, Júlio é justo. De novo, desculpa. Vamos lá. Homero não é honesto ou Júlio é justo. Homero é honesto ou Júlio é justo ou Beto é bondoso. Beto é bondoso ou Júlio não é justo. Beto não é bondoso ou Homero é honesto. Então, essas informações aqui, elas são o nosso ponto de partida. Elas são aquilo que a gente considera, que a gente toma como verdadeiro, para chegar a alguma conclusão. Então isso aqui a gente chama de premissa. Então, isso aqui são as nossas premissas. E aí, dadas essas premissas, a questão pede o que a gente pode concluir. E aí tem as várias alternativas. Como eu disse, a questão já tinha sido resolvida na aula passada, né? Deixa eu apagar aqui. E na aula passada a gente fez essa tabelinha aqui. Essa tabelinha simplificada, veja que ela só tem 3 colunas. Uma coluna para cada proposição simples. E aí a gente foi eliminando as linhas, eliminando, até ficar com uma linha só, né? Que foi, no caso, a primeira linha, que era o gabarito. Homero é honesto, Beto é bondoso, Júlio não é justo. Tá? Então, isso aqui foi feito na aula passada. Tá, agora nós vamos resolver de uma forma diferente. Vamos lá, eu vou pegar as premissas e vou trazer para uma outra tela. Então, as premissas estão aqui, vou deixar uma premissa em cada linha. Tá bom. E agora eu peço que vocês recordem da primeira técnica de argumento. Qual era a primeira técnica? A primeira técnica era a caça ao tesouro. A gente encontrava uma premissa fácil, que era o nosso ponto de partida. A premissa fácil nos dava uma pista. A gente tinha essa pista e usava em outra premissa. E concluía uma segunda pista. Com essa segunda pista, eu uso em outra premissa e concluo outra pista. E aí eu vou avançando de pista em pista, de pista em pista. Lembra disso? Então, vamos anotar isso aqui, ó. Relembrando, revisão. Na primeira técnica, que era a técnica chamada de caça ao tesouro, sempre partimos de uma premissa fácil. O que é premissa fácil? Esse fácil está entre aspas porque fui eu que inventei esse nome, tá? Não é um nome que existe assim de verdade, né? Não tem esse nome na literatura, né? Nos livros sobre lógica, né? O que é uma premissa fácil? Então, isso aqui é um termo que eu inventei. Premissa fácil, por isso que está entre aspas. Fácil é uma proposição simples ou uma conjunção. Então, isso é uma premissa fácil. É uma proposição simples ou uma conjunção. Por que isso é fácil? Porque se eu estou diante de uma proposição simples ou de uma conjunção, eu imediatamente consigo saber o valor lógico de cada proposição simples. É imediato, eu não tenho que pensar no caso A, no caso B, não tem. É imediato, é na hora, é muito simples, é muito fácil. Por isso, premissa fácil. Tá? Nesse nosso argumento aqui, a gente não tem premissas fáceis, a gente não tem nenhuma conjunção e a gente não tem nenhuma proposição simples. Ó, a primeira premissa é composta pelo ou. A segunda premissa tem 2 ous. A terceira premissa tem ou, a quarta premissa tem ou. Não tive proposição simples, não tive conjunção. Então, não dá para aplicar a primeira técnica. Mas
Mas eu posso adotar a seguinte estratégia. Eu posso lançar uma hipótese inicial, um chute, eu vou chutar alguma coisa. Eu vou lançar uma hipótese inicial. Vamos lançar uma hipótese inicial, ou seja, eu vou chutar. Vou chutar qualquer coisa. Chuta alguma coisa. Por exemplo, chute, hipótese. A minha hipótese será a de que Homero, tá aqui, Homero não é honesto. Vou dar esse chute, vou chutar que Homero não é honesto. Homero não é honesto. Então, esse aqui é o meu chute, a minha hipótese inicial. Para que eu faço esse chute? Para que eu lanço essa hipótese? Porque no momento em que eu lanço essa hipótese, eu passo a ter o quê? Eu passo a ter uma premissa fácil. Aquilo que eu não tinha, agora eu tenho. Uma premissa fácil é uma proposição simples. Uma proposição simples é muito fácil da gente lidar com ela, porque ela simplesmente diz o que ela diz. Ela diz que Homero não é honesto e ponto. Então, eu já posso usar isso como partida. Eu vou usar que Homero não é honesto. Agora, lembrem-se, isso aqui é uma hipótese, tá? Eu não tenho certeza que Homero realmente não seja honesto. Eu estou só chutando. E vamos ver o que acontece. Eu chutei que Homero não é honesto e vamos ver o que acontece. Maravilha. Então, na primeira premissa, eu tenho aqui Homero não é honesto. Isso aqui é verdadeiro, né? É o nosso ponto de partida, está aqui, Homero não é honesto. Então, é verdadeiro. E é uma proposição composta pelo ou, disjunção. Na disjunção, basta uma premissa, uma parcela verdadeira para a disjunção inteira ser verdadeira. Então, pronto, essa primeira premissa aqui já está garantida. Ela já é verdadeira. Por quê? Por causa que a primeira parcela dela é verdadeira. Maravilha. Então, a primeira premissa já está garantida. Não preciso mais me preocupar com ela. Vamos analisar agora a quarta premissa. Homero é honesto. Furou, hein? A gente viu que é o contrário. A gente viu que ele não é honesto. Não é honesto. Então, essa segunda parcela aqui está falsa, porque Homero não é honesto. Então, está falsa. Para eu garantir essa premissa verdadeira, o que eu preciso? Bom, essa premissa é um ou, é uma disjunção. Ou. Legal. A disjunção, para ela ser verdadeira, ela precisa de pelo menos uma parcela verdadeira. Então, a primeira parcela tem que ser verdadeira para garantir premissa verdadeira. E o que me diz a primeira parcela? Que Beto não é bondoso. Então, eu já posso concluir isso, já posso concluir que Beto não é bondoso. Então, eu chego à conclusão de que Beto não é bondoso. Maravilha! Então, vejam que virou, né? Lançada a hipótese inicial, ficou parecida com a caça ao tesouro, né? Eu lancei essa hipótese sobre Homero. Aí eu vejo onde eu posso usar a informação de Homero. Eu podia usar na quarta premissa. E aí eu descobri o quê? Descobri que Beto não é bondoso. Maravilha! E agora eu vou analisar. Eu descobri que Beto não é bondoso. E agora eu vou ver onde eu posso usar essa informação. A informação segundo a qual Beto não é bondoso. Eu posso usar nessa premissa aqui, Ela afirma o contrário, ela afirmou que Beto é bondoso, sim. Ixi, então ela furou, tá falsa. Tá falsa. Isso aqui é um outro ou, é uma disjunção. Para essa disjunção ser verdadeira, obrigatoriamente a segunda parcela terá que ser verdadeira. E o que afirma a segunda parcela? Ela afirma que Júlio não é justo. Então eu posso concluir isso, posso concluir que Júlio não é justo. Ótimo. Então, já podemos apagar esta premissa aqui. E só sobrou uma premissa, que era a segunda, né? E vamos analisá-la, né? A primeira parcela diz que Homero é honesto. A gente viu que é o contrário, ele não é honesto. Isso aqui está falso. A segunda parcela diz que Júlio é justo. A gente acabou de concluir o contrário, que ele não é justo. E a terceira parcela me diz que Beto é bondoso e a gente concluiu o contrário. A gente concluiu que ele não é bondoso. Então, eu tenho uma proposição composta pela disjunção em que todas as parcelas foram falsas. Todas as parcelas foram falsas.
Quando isso acontece, a disjunção por inteiro será falsa. E aqui eu cheguei num problema. Eu cheguei a uma premissa falsa. Isso não pode. As premissas sempre são tomadas como verdadeiras. Isso não pode. Então, cheguei ao resultado de uma premissa falsa. Isso não pode. Premissas são sempre tomadas como verdadeiras. Então, isso é um absurdo. E eu só cheguei a esse absurdo porque o meu ponto de partida foi errado. Eu só chego num absurdo quando o meu ponto de partida está errado. Portanto, essa minha hipótese aqui está furada. Essa hipótese está furada. Por que essa hipótese está furada? Porque ela gerou um absurdo. Que absurdo foi esse? Premissa falsa. Portanto, minha hipótese inicial está furada, pois gerou um absurdo. Que absurdo foi esse? Uma premissa falsa. Então, eu preciso mudar a minha hipótese. Essa daqui está descartada. Essa aqui está descartada. E agora, eu vou lançar a hipótese contrária. Hipótese contrária, que é Homero é sim honesto. Reparem que agora isso é mais do que hipótese. Isso aqui, na verdade, é uma certeza. Isso aqui é mais do que hipótese. Isso aqui é certeza. Por quê? Porque a opção contrária deu uma coisa absurda. A opção contrária dá um absurdo. Então, a opção contrária não pode acontecer nunca. Isso aqui não pode existir. Então, eu concluo com certeza que Homero é sim honesto. Tá? Voltemos para as premissas. Eu apaguei todas, né? Vou ter que reescrevê-las. Então, vamos lá. Eu sei que Homero é sim honesto e vou procurar onde eu posso utilizar esta informação. E ela aparece aqui na quarta premissa, aqui, ó, Homero é sim honesto. Ah, maravilha, isso já garante a segunda parcela verdadeira. Ora, quando uma das parcelas da disjunção é verdadeira, a disjunção está garantida, né? Maravilha, essa quarta premissa aqui já está garantida. Independentemente do valor lógico da primeira parcela. Não importa se beta é bondoso, se não é, não interessa. A quarta premissa já está garantida. Então, podemos apagá-la. Onde mais fala de Homero? Aqui, ó, na primeira premissa, Homero não é honesto. Isso aqui está falso, a gente acabou de ver que ele é, sim, honesto. Nós temos um ou, disjunção, e para garantir premissa verdadeira, pelo menos uma das parcelas do ou tem que ser verdadeira. No caso, será a segunda, que afirma que Júlio é justo. Então, eu posso concluir que Júlio é justo. Júlio é justo. Ótimo. Com isso, a gente analisou a primeira premissa. E vamos apagá-la. A última premissa que sobrou fala de Júlio. Fala que Júlio não é justo. Nós acabamos de ver que é o contrário. Ele é justo, sim. Então, isso aqui está falso. Para garantir este ou verdadeiro, a primeira parcela tem que ser verdadeira, ou seja, Beto é bondoso. Beto é bondoso. Então, a gente conclui que Beto é bondoso. Ótimo. Voltando para as premissas, podemos apagar essa daqui. Só sobrou uma premissa que me diz que Homero é honesto. De fato, ele é mesmo, verdadeiro. Júlio é justo, de fato, ele é mesmo. Beto é bondoso, de fato, ele é mesmo. Todas as parcelas dessa disjunção foram verdadeiras, então essa disjunção deu verdadeira. Então, notem que essa segunda hipótese não nos levou a nenhum absurdo. Então, nós concluímos que esse é o quadro correto. Homero é sim honesto, Júlio é sim bondoso e Beto, aliás, Júlio é sim justo e Beto é sim bondoso. Finalmente, podemos ir para as alternativas. A letra A diz que Júlio não é justo, isso está falso. A letra B diz que Beto não é bondoso, isso está falso. E o gabarito é a letra C.
Beto é bondoso, Homero é honesto, Júlio é justo. Legal? Então, o que é a técnica do chute inicial? Nós vamos lançar uma hipótese inicial e vamos ver se nós chegamos a algum absurdo, alguma premissa falsa. Se a gente chegar num absurdo, a gente tem que trocar a hipótese, tá? Então, essa é a técnica do chute inicial. Vamos anotar. Técnica do chute inicial. Lançamos uma hipótese, né, um chute, e verificamos se ocorre algum absurdo, premissa falsa. Se ocorrer, trocamos o chute, né, trocamos a hipótese. Pronto, essa é a técnica do chute inicial. Note que uma vez lançada essa hipótese, a gente recai na técnica 1, né, que era a caça ao tesouro. Entendeu? Essa técnica do chute inicial, ela precisa de um cuidado especial. Essa técnica pode induzir o candidato a erro. É a única técnica em que isso acontece, tá? É a única técnica que é sujeita a falhas. Ela não é perfeita. Por quê? Porque essa técnica se presta a identificar uma linha da tabela verdade em que as premissas são todas verdadeiras, mas em nenhum momento ela garante que essa seja a única linha. Então, com essa técnica, a gente vai identificar uma linha da tabela verdade em que todas as premissas são verdadeiras. Ótimo. Mas em nenhum momento essa técnica garantiu que só existia essa linha com premissas verdadeiras. Pode haver outras. Pode haver outras linhas com premissas verdadeiras. E nessas outras linhas pode ser que a conclusão seja falsa. Ora, basta um único caso de premissas verdadeiras e conclusão falsa para o argumento ser inválido. É por isso que essa técnica pode induzir o candidato a erro. Então, em provas mais simples, você pode usar essa técnica, né? Provas para cargo de nível médio, provas de bancas mais simplórias. Agora, se a banca for um pouco mais de alto nível, se o cargo for um pouco mais concorrido, por exemplo, uma prova do CESP para a Polícia Federal, para um perito, para uma agência reguladora, eu já digo para você tomar cuidado com essa técnica, tá? Para ilustrar isso, vejamos mais uma questão, que será justamente do CESP-SEBRASP, uma questão que já foi resolvida na aula passada. Vamos lá, então? Um entrevistador obteve de um suspeito... deixa eu apagar, né? A gente resolveu essa questão na aula passada e a gente viu que o gabarito deu errado, né? Nós já tínhamos dado nome para as proposições, vou fazer isso aqui tudo de novo. Eu vou apagar tudo, a gente vai refazer tudo de novo. A gente tinha feito essa tabela. A tabela eu vou deixar, propositalmente eu vou deixar essa tabela, tá? Vamos reler o enunciado. Um entrevistador obteve de um suspeito a seguinte declaração. Ora, se eu fosse um espião, então eu não amaria o meu país. Pois eu amo o meu país, ou sou um traidor da pátria, já que não é possível acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Agora, se eu não fosse um traidor da pátria, então eu amaria o meu país. Logo, eu não sou um espião e amo o meu país. Considerando a lógica sentencial apresentada, julgue o item subsequente. O argumento do suspeito é um argumento válido. Então, nessa tela aqui, eu já separei as premissas, tá? Uma premissa em cada linha, e vamos dar nomes para as proposições simples. Eu vou chamar ser um espião de E, e amar o meu país de A. Então, aqui, se eu fosse um espião, então eu não amaria o meu país. Se eu fosse um espião, então eu não amaria o meu país. Próxima premissa. Aqui nós temos uma parte que fala de ser traidor da pátria. Traidor da pátria eu vou chamar de T.
Então, eu amo o meu país ou sou um traidor da pátria, já que não é possível acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente tem duas parcelas, amar o país, ser o traidor da pátria. E só vai acontecer uma das parcelas, não pode as duas ao mesmo tempo. Então, isso é uma disjunção exclusiva. Você é um traidor da pátria, disjunção exclusiva com amar o seu país. Se eu não fosse um traidor da pátria, então, não há. Então, não ter. Se eu não fosse um traidor da pátria, não ter, então eu amaria o meu país. Pronto, essas são as premissas. Eu vou passá-las a limpo na próxima página. Então, a primeira é se é, então não há. A segunda é... Aliás, eu vou escrever, né? Não vou... Vou com caneta mesmo. Então, a primeira premissa é se é, então não há. A segunda premissa é ter disjunção exclusiva com há. E a última premissa, não ter, então há. Não ter, então há. Legal? Então, essas são as nossas premissas. E a conclusão, qual é a conclusão? Eu não sou um espião, conjunção com amo o meu país. E agora, nós vamos lançar uma hipótese inicial. Chute inicial. Vou chutar qualquer coisa. Vou chutar que eu amo o meu país. Então, é um chute, né? Proposição A. Então, estou chutando que a proposição A é verdadeira. A proposição A é verdadeira. Maravilha. Então, vamos ver onde a gente pode utilizar isso. Eu posso utilizar essa informação na segunda premissa, onde a segunda parcela da disjunção exclusiva é verdadeira. Ora, a disjunção exclusiva, para eu garantir premissa verdadeira, as duas parcelas têm que ter valor contrário, né? Lembra da tabela da disjunção exclusiva? Vamos fazer aqui, ó. Rapidinho, ó. T, A, e aqui vai ficar a disjunção exclusiva. T, disjunção exclusiva com A. Como é que funciona a disjunção exclusiva? Quando as duas parcelas têm valores lógicos iguais, a disjunção exclusiva é falsa. E quando as duas parcelas têm valores lógicos diferentes, que são as linhas do meio, aí a disjunção exclusiva tem valor lógico verdadeiro. É assim que funciona a disjunção exclusiva. E como ela é uma premissa, eu não posso ter o caso de premissa falsa. Então, eu corto a primeira linha e corto a segunda linha. Eu só vou trabalhar com as linhas centrais. A proposição A, nós vimos que ela é verdadeira. Então, a gente tem que estar nessa linha aqui. E nessa linha, a proposição T tem que ser falsa. Então, a proposição T tem que ser falsa. Pronto. Concluímos que a proposição T tem que ser falsa. T é igual a falsa. Maravilha. Vamos ver onde a gente pode usar essa informação agora. Deixa eu dar uma limpada na tela. Deixa eu apagar essa tabela aqui. Então, essa segunda premissa já está garantida, verdadeira. Maravilha. Vamos para a segunda premissa. A segunda premissa é um condicional. A proposição A gente viu que é verdadeira, proposição A verdadeira. Então, vamos anotar isso aqui, proposição A verdadeira. E a proposição T é falsa, logo a sua negação é verdadeira. A sua negação é verdadeira. Então, a negação é verdadeira. Ora, um condicional com as duas parcelas verdadeiras está garantido também. Um condicional com a parcela lógica VV, isso aqui dá condicional verdadeiro. Então, maravilha. A terceira premissa está garantida. Vamos agora para a terceira premissa. Para a primeira premissa. Aqui, ó, primeira premissa, essa aqui de cima. Vamos lá. A gente já sabe que a proposição A é verdadeira. Então, a sua negação é falsa. Não há é falso. Legal. Então, não há é falso. Muito bem.
O condicional só é falso quando eu tenho V, F nessa ordem, aí o condicional dá falso. Então, eu não posso ter esse caso. Por quê? Porque esse condicional é uma premissa, e a premissa tem que ser verdadeira. Então, eu não posso ter V, F nessa ordem. Portanto, a primeira parcela tem que ser falsa, ou seja, a proposição é também é falsa. É falsa. Ótimo. Então, notem que eu não cheguei a nenhum absurdo. Eu lancei uma hipótese inicial de que eu amo o meu país, ou seja, que a proposição A é verdadeira. Lancei essa hipótese inicial que eu amo o meu país, que a proposição A é verdadeira. Daí eu concluo que a proposição T é falsa, eu não sou traidor da pátria. E também que a proposição E é falsa, eu não sou um espião. Então, pronto, eu passei por todas as premissas e todas elas foram verdadeiras. Todas elas foram verdadeiras. Então, eu não cheguei a nenhum absurdo. Essa hipótese aqui está belezinha, maravilha. Essa hipótese aqui foi perfeita. Portanto, essa hipótese foi perfeita. Conseguimos identificar uma linha da tabela verdade em que todas as premissas são V. Maravilha, não chegamos a nenhum absurdo. Olha que bom, olha que maravilha. Tá? Vamos analisar, então, a conclusão? Vamos analisar a conclusão. A conclusão me dizia o quê? A conclusão me dizia que eu não sou um espião e amo o meu país. Era isso o que dizia a conclusão. Deixa eu só descer esse A aqui, que ele ficou meio alto, né? Então, a conclusão dizia isso. Eu não sou um espião e amo o meu país. Vamos analisar essa conclusão? A proposição E, a gente viu que ela é falsa. Ora, se ela é falsa, então a sua negação é verdadeira. E a proposição A, a gente também viu que é verdadeira. Olha, conjunção de V com V, isso aqui dá V. Então, o que a gente acabou de descobrir? Que quando todas as premissas são verdadeiras, a conclusão também foi verdadeira. Portanto, esse argumento é argumento válido. Olha que maravilha! Então, de novo, o que a gente fez? A gente lançou uma hipótese inicial de que eu amo o meu país. E aí eu descobri que a proposição A é verdadeira, eu amo o meu país. A proposição T é falsa, eu não sou um traidor da pátria. E a proposição E é falsa, eu não sou um espião. Com isso, a gente fez com que todas as premissas fossem verdadeiras. Maravilha, nenhum absurdo. Aí eu fui na conclusão e analisei, e a conclusão deu verdadeiro também. Olha, tá tudo lindo, perfeito, maravilhoso. Portanto, argumento válido. Certo? Errado. A gente viu na aula passada que esse argumento é inválido. A gente viu na aula passada que esse argumento é inválido. Vitor, não entendi. Deu tudo tão perfeitinho, tão redondinho. Por que esse argumento é inválido? Por causa dessa observação aqui. Vou ler de novo. Cuidado especial. Essa técnica pode induzir o candidato a erro, porque essa técnica se presta a identificar uma linha da tabela verdade em que todas as premissas são verdadeiras. Mas em nenhum momento essa técnica garante que essa seja a única linha. Foi isso que aconteceu nessa questão. Se vocês bem se lembram da aula passada, a gente montou a tabela. E aí havia 3 linhas em que as premissas eram todas verdadeiras. Uma eu pintei de amarelo, uma eu pintei de verde, outra eu pintei de azul. 3 linhas. Qualquer conclusão só será válida se ela estiver de acordo com a linha amarela, com a linha verde e com a linha azul. Quando nós chutamos, quando nós lançamos uma hipótese, a gente chutou, deu um chute qualquer. A gente acabou chutando essa linha azul aqui. Foi essa linha que a gente chutou, que é o caso em que eu amo o meu país, em que eu não sou um espião, em que eu não sou um traidor da pátria. E nessa linha, a conclusão está ok mesmo. Nessa linha, a conclusão está ok. Nessa linha, a conclusão está ok. O problema, meus amigos, o problema é que tem mais outras 2 linhas para a gente analisar. E na linha amarela, por exemplo, na linha amarela, e na linha verde também,
Na linha amarela e na linha verde, a conclusão não se verifica. Então, na linha amarela e na linha verde, nós temos premissas verdadeiras e conclusão falsa. Então, por causa da linha amarela e da linha verde, esse argumento é inválido. Então, qual foi o problema? A gente olhou para uma linha. A gente centrou o nosso olhar. Na hora de chutar, a gente calhou de chutar a linha azul. Calhamos de chutar a linha azul. E na linha azul estava tudo perfeito. O problema é que havia outras linhas que nós tínhamos a obrigação de analisar também. Na análise de argumento, a gente tem que cobrir todas as linhas com premissas verdadeiras. Todas. Todas. Então, esse é o problema da técnica 3, tá? É uma técnica que eu, particularmente, não gosto muito. Eu procuro evitar. Mas em questões mais simplórias, em questões mais fáceis, que, diga-se de passagem, são a regra, tá? Questões desse tipo aqui, ó. Questão desse tipo aqui. É a questão simplória, a questão bobinha, né? Isso aqui é a regra. 99% das questões são bobinhas. Então, em 99% dos casos, não tem problema você chutar, tá bom? Então é isso, encerramos por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima!